Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu aqui estou muito bem e venho trazendo aqui um vídeo para vocês que é um relacionamento, deixa eu ler aqui, a regra de ouro para um relacionamento perfeito. Parece irônico, né? Relacionamento perfeito não existe, mas infelizmente quase não existe mesmo por causa de uma simples situação que a gente leva o relacionamento da gente como se a gente, como uma casa, como se você tivesse uma sala gigante e um tapete. E ao invés de você varrer toda a sujeira, você vai colocando a sujeira debaixo do tapete. Então essa casa aparentemente está limpa, mas se você levantar o tapete, você vai ver que a sujeira está debaixo do tapete. Um exemplo disso é se você tem ciúme do seu parceiro ou da sua parceira e você acaba discutindo, ambos acabam discutindo por causa da situação do ciúme e não tenta tratar a causa do ciúme. E isso gera um grande desconforto, porque você tem que ter muita clareza para resolver o problema. Então, quando isso acontece, geralmente você vai discutir, vai entrar em atrito por causa da situação vivida naquele momento, mas você não tem condições para sentar com o seu parceiro e falar claramente aquilo que você sente sobre a situação, aquilo que te desencadeia você sentir ciúme. Geralmente são conversas duras que a gente acaba não tendo. E aí você acaba vivendo uma situação complicada, porque o fato de você não discutir porque é difícil, vai simplesmente acumulando problema, vai sempre acumulando problema, e o que o casal precisa é exatamente da maturidade. Por pior que seja, por mais difícil que seja, você precisa entender que é necessário você conversar com respeito e procurar se colocar no lugar do outro para que funcione. Então, quando você se dispõe a se colocar no lugar do outro, entender o que se passa dentro do outro, você vai ver que as coisas vão começar a funcionar. Mas isso daí é muito complicado, porque você muitas vezes não quer. Você não se dispõe, você tem medo de chegar e conversar com o seu parceiro, porque você vai achar que porque é desconfortável. Então, assim, muito dos problemas dos casais acontece devido à falta de diálogo, à falta de sentar e ter uma conversa dura, de ter uma conversa franca, com clareza. E quando você consegue quebrar esse padrão de não varrer a sujeira para debaixo do tapete e realmente limpar a situação, você vai ver que por mais difícil que seja, ela vai te dar um retorno daqui a pouco. Você vai conseguir entender melhor o que passa na cabeça do seu parceiro e assim tudo vai ficar mais fácil de vocês resolver. Mas para isso você tem que ter maturidade, porque hoje em dia o que eu vejo é que a maioria dos casais parece que sente prazer quando faz o outro sofrer. Você retém o sofrimento do outro e isso te dá um certo ego, te dá um certo prazer de ver o outro sofrer. Então, isso complica mais ainda. Então, para você hoje em dia ter um relacionamento saudável, essa é uma regra de ouro. É você jogar limpo, é você falar a verdade, é você ter condições de sentar com seu parceiro, de sentar com a sua parceira e realmente ouvir. Porque também você fica falando, jogando piadinha, não funciona, porque ele não vai entender. E isso gera irritabilidade, muitas vezes. Porque, principalmente quando se trata de homem, o homem ele não consegue entender entrelinhas. Você tem que sentar com ele e jogar claro. E ele, por sua vez, ele tem que ter a empatia de entender se ele realmente ama a sua parceira, ele vai fazer por onde não acontecer aquilo. E vice-versa, a mulher é a mesma coisa. Apesar da mulher ela entender melhor as piadas, né, dos homens, elas têm uma sensibilidade maior, mais aguçada em relação a isso, mas é muito importante quando o parceiro se sente incomodado com alguma coisa, que ele seja claro, que ele seja objetivo, senta e conversa, expõe a situação de uma forma aberta,
que vai ser duro, mas isso daí vai gerar um resultado positivo. Então, assim, isso é uma regra muito básica, que é uma regra difícil de ser feita, porque tudo que gera um desconforto de você falar é ruim, mas você tem que entender que isso vai te proporcionar um bem-estar muito maior depois. E se caso não funcione com uma conversa aberta, então é o momento de você pensar se vale a pena você continuar nesse relacionamento ou se não. Porque eu acho que tudo que você conversa, que você coloca o coração, coloca a sua alma ali e fala abertamente e não gera um efeito que você queria, é porque vocês não estão na mesma sintonia. Então vale a pena você repensar o seu relacionamento, se é realmente isso que você quer. E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje é esse e eu vou fazer mais uma série sobre esses assuntos. E é isso. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.